Não, essa não é a única corrupção do Ciro Nogueira em relação a tudo isso. Ninguém vai pagar 500 pau por mês por uma emenda. Esquece. Não é assim que funciona. Ele, só no negócio do BRB tem dedo do Ciro. A própria aprovação, os decretos de consignado dos estados da União em 2022, que ajudou o Crédito Sexta. Tudo isso tem o dedo do Ciro Nogueira e do Fábio Faria. Impressionante, inclusive, né? Fábio Faria, que é casado com uma das herdeiras do Silvio Santos, dono do SBT, que tem entre os sócios Ratinho Júnior, dono do SBT Paraná, da Massa FM. E que, por coincidência, tanto Fábio Faria era o lobista do Daniel Vorcaro, em Brasília, inclusive intermediando decisões judiciais favoráveis em esquemas de precatório, que renderam bilhões de reais ao Daniel Vorcaro, 2 bilhões para ser exato. Para e passo, o outro braço deles, que é do Nelson Tanuri, estava comprando a Copel Telecom aqui. Tudo dentro do SBT. Sabe quem é o presidente da Copel, Manu? Quem? Daniel Slaviero Pimentel, irmão do Eduardo Pimentel. Poxa. Que eram donos do SBT, donos da SBT, que venderam para o Ratinho. Só que os caras venderam e eles não saíram da empresa. O Paulo Pimentel, o vô dos dois, vendeu a TV Iguaçu para o Ratinho, que é a retransmissora da SBT no estado, e o Daniel virou executivo do SBT Nacional. Depois ele foi presidente da AERP, que é a Associação das Rádios e Transmitidoras, alguma coisa assim. A AERP é a rádio das rádios. Ela produz conteúdo para todo mundo veicular. Porque rádio tem que estar 24 horas ligado. Imagina você produzir 24 horas de programação. Meu filho, é pesado. Nós temos que aprender muito com a galera do rádio. Muito. Os caras são foda. Foda, foda, foda. Mas o cara que é sócio do SBT, sócio do Ratinho, estava fazendo esquema com o Banco Master aqui no governo do estado. Crédito Sexta na prefeitura de Curitiba. Crédito Sexta no governo do estado. BK Bank operando coisas para o governo do estado. Copel Telecom vendida para o Tanuri. 400 milhões em CDB comprados pela Copel Telecom do Banco Master. Olha o rombo que tomaram. Tá louco. Então, assim, certamente o Ciro Nogueira não era só emenda, não. Vamos parar de ser bobo. A APF diz, em troca, o parlamentar atuava no Senado em favor dos interesses privados do Vorcaro. A decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação, reúne indícios e provas colhidas pela PF de uma suposta conduta do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que aqui no estado é comandado pelo senhor Ricardo Barros, tesoureiro do partido, tesoureiro nacional do partido, em favor do banqueiro Daniel Vorcaro, em troca de recebimento de vantagens econômicas indevidas. Para baixo. A operação é resultado da análise do primeiro celular Daniel Vorcaro, apreendido em novembro de 2025, e também de documentos apreendidos nas fases anteriores. A PGR afirmou que a operação dessa quinta-feira era necessária porque Ciro Nogueira poderia usar sua rede de influência para destruir provas e intimidar testemunhas. Mas não tem nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida. Segundo a investigação, o parlamentar teria atuado em benefício dos interesses privados do principal investigado na Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça afirmou que Ciro Nogueira é indicado como destinatário central de vantagens indevidas e como agente público que, em tese, instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados de Daniel Bueno Vorcaro. Entre as evidências está uma emenda apresentada por Ciro em 13 de agosto de 2024, uma proposta tramitável no Congresso. A emenda proposta pelo senador ampliava a cobertura da FGC para 1 milhão por depositante. A mudança beneficiaria diretamente o Master, porque o Vorcaro poderia ampliar as operações de bancos com garantia do FGC. Poderia vender mais para os meus clientes, né? Que estava todo mundo shortado em 250 mil. Pelo menos aqueles que tem alguém que o atenda institucionalmente.
A emenda foi rejeitada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e a Polícia Federal afirma que o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em envelope endereçado a Ciro, no endereço residencial do senador. Ainda segundo a PF, o conteúdo da versão entregue é reproduzido de forma integral pelo parlamentar na emenda apresentada ao Senado e que Vorcaro afirmou logo após a publicação da proposta de emenda. Saiu exatamente como mandei. Porra, pra quê? Tá ali a prova, o gabarito, só colar, filho. Pra quê? Se preocupar com prova. Vorcaro comemorou a apresentação da emenda em uma conversa com sua então namorada. Cara, meu Deus do céu, o cara vai cair pela mulher. A troca de mensagem foi enviada ao CPI mista do INSS em agosto de 2024. O banqueiro escreveu: Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica para o mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco. Se fosse filme, não teria tantos desdobramentos loucos. Olha que maravilha. Meses antes, também, em uma troca de mensagens, ele havia chamado o senador de um dos grandes amigos da vida. Tá louco, cara. Oh, grande Olha amigo ele. Esse filho de uma... Ai, meu Deus. Querida. Meu palavrão. Filho de uma querida. Tá louco esse cara aí. A emenda do Banco Master, enviada por Vorcaro a Ciro, não teria sido um episódio isolado. Segundo a investigação, em novembro de 2023, Daniel ordenou a retirada da residência do senador de envelopes que continham minutas de projeto de lei de interesse do particular, posteriormente levados ao escritório indicado por ele para revisão e em seguida entregues já processados a servidor vinculado ao parlamentar. De acordo com a PF, Daniel Vorcaro teve cuidado de orientar a pessoa que iria entregar os documentos para que o envelope utilizasse não fosse referência ao Banco Master, não fizesse referência ao Banco Master. A PF enumera uma série de vantagens a Ciro, entre elas o pagamento de mesadas ao senador, que variam de 300 a 500 mil por mês. Tá louco? Uma delas, a BRGD, empresa com sede em Minas Gerais, tinha como diretor um tio do Daniel Vorcaro e, segundo a investigação, foi criada para ser usada nos pagamentos. Em uma troca de mensagens, Daniel Vorcaro fala com o primo, Felipe Vorcaro, sobre a manutenção de pagamentos mensais ao pessoal que investiu na BRGD. Em janeiro de 2025, Felipe perguntou: Oi, pode continuar enviando recursos para o parceiro BRGD? Estou tendo que apertar muito lá todo mês por causa do BTG. Tem que enviar, muito, muito importante, senão se precisar, coloco algo. BTG não é investigado. Citado como parte ou alvo em nenhum do trecho do documento, no mesmo mês, Felipe questionou sobre aumentar valores de pagamento. Oi, Daniel, tudo bem? O pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pagamentos do parceiro BRGD, mas o fluxo está indo praticamente todo para o BTG e ainda estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã estarei o dia todo em São Paulo. Tem algum horário que poderíamos falar? Vamos ver. Estou na Venezuela, resolve isso para mim. Eu ponho dinheiro depois para repor. Cara, ai, paga lá, depois a gente vê. Já fiz muito isso em porta de balada e já sofri muito isso em porta de balada também, com um amigo. Em 30 de junho, Daniel Vorcaro se queixou porque não foram realizados pagamentos para Ciro. Cara, eu no meio dessa guerra atrasei 2 meses Ciro. Vou ver se dá um jeito aqui. Vai continuar os 500 ou pode ser os 300 mil? No despacho da Polícia Federal não há resposta para essa pergunta. A PF afirmou ainda que Vorcaro pagou viagens, jantares e diárias em hotéis de luxo para o senador. A decisão de Mendonça cita uma viagem para os Estados Unidos, hospedagem do Park Yacht New York, despesa em restaurante de elevado padrão e outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante. Ainda referência à disponibilização de cartão destinado à cobertura de despesas pessoais. Você tá louco, mano. Já pensou? Nova Yorkinho, cartão sem limite do Vorcaro, o que minha mulher ia comprar de bolsa. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Gestão cita um trecho de conversa entre o Vorcaro e o operador do banqueiro. Só uma pergunta rápida. É para os meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro Flávio até sábado? Vorcaro respondeu: sim, depois leva meu cartão para St. Barth. St. Barth é uma ilha no Caribe. Nossa, vou lá. Tá louco. A Polícia Federal aponta ainda que uma das formas de pagamento de vantagem do senador foi a transferência de participação societária em empresas ligadas a Daniel Vorcaro, com valor muito abaixo do mercado. Segundo a investigação, as ações de uma empresa valiam 3 milhões, mas foram adquiridas pela empresa administrada pelo irmão de Ciro por 1 milhão. O advogado que defende o senador disse que ele não recebia pagamentos e classificou as buscas como uma medida invasiva. Com certeza. O que foi apreendido não tenho nenhuma preocupação. Então, agora é tentar ter acesso a tudo e ficar esse registro de uma certa perplexibilidade de já ter uma medida invasiva com medida cautelar com base tão somente, até onde pudemos ver, evidentemente, naquilo que constava no celular de terceiros.
ele certamente não recebia nenhuma mesada desse valor, diz Cacai, advogado de Ciro Nogueira. Bota Cacai, pô, Antônio Carlos de Almeida Castro, não dá. Na decisão dessa quinta-feira, o ministro André Mendonça proibiu Ciro Nogueira de falar com outros investigados na Operação Compliance. Que delícia! Nossa Senhora, que delícia! Que delícia, que maravilhoso. O vice dos sonhos do Flávio. Vice dos sonhos. E hoje vamos ficar sem comentário mesmo, hein, Manu? Vamos. Hoje vamos ficar Amanhã sem a gente arruma. Manu, me diga o seguinte. Chora. Nova York. Você tendo um cartão que você sabe assim, ó, até 2 milhões de dólares passa. E você tem bora. 3 diazinhos de Nova York. O que você ia comprar? Ah, bolsa, roupa, né? Perfume. Comer um pouquinho, né? Que nós não é de ferro. Com certeza. Com certeza. Comprar iPhone para a família inteira. Trocar de computador. Jogar as roupas tudo fora, comprar tudo nova. Sim. Ai, ai, ai. Que difícil, Ai, né? meu Essa Deus vida. do céu. Tão difícil. Tem vida mais barata. Tem vida mais barata. Tá louco. Não, comprar umas pode? malas também, né? Para poder colocar tudo isso. Exatamente. Mala boa, né? Não, e umas Aquelas- viagenzinhas, né? É verdade, né? Já que tá Tá com cartão? Já que tá com o cartão, já faz a próxima. Já paga a viagem, reserva o hotel, já paga tudo incluso, você não tem que gastar lá na hora. E fechou. Nossa, aí você deitou demais. Eu ia emitir uma viagenzinha de volta ao mundo de novo. Pronto, tá ótimo. De executiva. Ai, ai, ai. Cara, Ciro Nogueira, a coisa tá ficando muito feia, muito feia. Isso aí tá excelente para nós, maravilhoso para nós, maravilhoso. O que tem de partido que é conhecido no Brasil hoje? PT, PL, depois de grande você tem o PSD e a União Progressistas aqui, depois você vai ter o Republicanos, um pouco abaixo, Podemos, depois PSD, PSB, PDT. Então, esses partidos menores aqui, o Podemos não vive no imaginário das pessoas. As pessoas não conseguem separar o que é o Podemos, o que é o PP, o que é o PSD. Não existe esses termos de diferenciação, inclusive, no imaginário das pessoas. Então, quanto mais esses caras se ferrarem, melhor para nós. O nosso jogo é de negação total. Negação total. Não queremos mais isso. Não participamos disso. E temos nojo de quem participa. E vai nos ajudar bastante. Imagina que eu quero ver o Ricardo Barros piar qualquer coisa nessa eleição aqui, tendo Ciro Nogueira. Ele trouxe o Ciro Nogueira para Curitiba para negar o partido para o Moro. Vai falar que não tem amizade com o Ciro Nogueira agora?